Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise de um universo que é ao mesmo tempo fascinante e, vamos dizer, carregado de estereótipos. Com certeza. O das pombagiras, que são figuras centrais em religiões afro-brasileiras. O nosso material aqui é um compilado de histórias e lendas que foram reunidas pelo pesquisador Alex Ferraz. Isso. E a nossa missão é tentar entender a complexidade dessas figuras femininas, sabe? Explorar as origens, as narrativas de vida que essa fonte nos apresenta, para ir um pouco além daquela imagem mais simplista, né, que muita gente tem delas. Exato. E tem um ponto de partida que é fundamental, que a própria fonte já destaca. Qual? É que a gente não está falando de uma verdade única, ou de biografias exatas. Esse material é um apanhado de relatos, de lendas, e o mais importante, cada nome, tipo Maria Padilha, por exemplo, não se refere a um único espírito, mas a uma falange. É como se fosse uma legião de espíritos com energias e histórias de vida parecidas. Ah, entendi. E que se agrupam sob esse arquétipo. É um universo que o preconceito muitas vezes resume a uma imagem só, né? Mas que na verdade é de uma diversidade imensa. Nossa, essa ideia de falange já muda toda a perspectiva. Totalmente. Então não é a história de uma mulher, mas é o eco da história de muitas. Ok, vamos analisar isso. Começando pelo mais básico. O que é uma pombagira? De onde vem esse nome tão característico? Olha, a origem do nome é bem curiosa. Pelo visto, vem de bombogira. Bombogira? Isso. Que originalmente era um eixo masculino, uma divindade ligada aos caminhos, à comunicação. Com o tempo, aqui no Brasil, essa nomenclatura foi, se transformando. Certo. E se associando a uma figura feminina com características muito próprias. Independente, dona de si e principalmente transgressora das convenções sociais da sua época. E é daí que vem a ideia de que são espíritos de mulheres que foram, como a fonte descreve, insubmissas. Exato. Essa palavra é chave, né? Porque vai muito além de uma simples rebeldia. Sugere uma recusa em aceitar o papel que a sociedade impôs a elas. A fonte dá exemplos de como essa insubmissão se manifestava. Sim, em quase todas as histórias, eram mulheres que amavam quem não deviam, que não aceitavam casamentos arranjados, que se defendiam, que buscavam a própria liberdade, seja financeira ou espiritual. Entendi. E na visão de mundo que a fonte apresenta, depois da morte, elas não são punidas por isso. Pelo contrário, elas retornam para continuar a evolução espiritual, justamente ajudando as pessoas. Elas são a contraparte feminina de Exu. Ah, sim, atuando como guardiãs. Isso, mas com um foco muito forte nas paixões, no desejo, nos relacionamentos. Então a especialidade delas é o campo emocional, o amoroso. Mas a fonte diz que não é só isso, certo? Exatamente. Embora sejam mais conhecidas por lidar com questões de amor e desejo, a fonte as chama de detentoras do trono do desejo e dos estímulos. A atuação delas é muito mais ampla. Elas também trabalham na abertura de caminhos para a prosperidade, para a proteção contra inimigos, para a saúde. A ideia é que por terem vivido as dores e as delícias da vida na Terra de forma tão intensa... Elas têm uma compreensão maior, né? Exato. Uma compreensão profunda da natureza humana e podem ajudar em todos os seus aspectos. Certo. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a gente sai da teoria e entra nas narrativas. Sim. Espere um pouco. A fonte conecta uma figura da nobreza espanhola do século XIV diretamente com uma entidade afro-brasileira. Como essa ponte foi construída? Isso parece extraordinário. Vamos começar por ela, Maria Padilha. É uma das histórias mais emblemáticas justamente por essa conexão. A base é uma pessoa real, Maria de Padilha, uma nobre de Castela, que viveu no século XIV. Ela foi a grande paixão do rei Dom Pedro I, que era conhecido como o Cruel. Ah! O relacionamento deles foi um escândalo. Ele era casado por razões políticas, mas amava a Maria. E desde aquela época, a fama dela já era
de feiticeira. Sério? A corte inteira sussurrava que ela tinha usado magia para prender o coração do rei, de forma tão avassaladora. Uma narrativa de poder feminino que já nascia cercada de suspeita, como era comum na época, né? Exato. E como essa história cruza o Atlântico. E então, ela morreu em 1361, vítima da peste bubônica, mas a lenda dela sobreviveu. O rei, depois da morte dela, a declarou rainha póstuma. Forçou a corte a se curvar ao cadáver dela. Nossa! Essa história de amor, poder e magia se tornou um mito poderoso. E segundo a fonte, essa lenda foi trazida para o Brasil por mulheres portuguesas e espanholas deportadas pela Inquisição, muitas delas acusadas de bruxaria. Faz todo sentido, uma figura de admiração para quem era perseguida por motivos parecidos. Elas viam na Maria Padilha um ícone de mulher que usou sua inteligência, seu poder, para dobrar um rei. E aqui ela se torna essa rainha das Pombagiras. Exatamente. Ela se torna chefe de uma das maiores falanges, uma entidade associada ao luxo, ao poder de sedução e, claro, muito procurada para resolver questões amorosas. Imagino. A fonte até menciona detalhes simbólicos como o apreço dela por oferendas como cidra, joias, rosas vermelhas, elementos que remetem a essa origem nobre e passional. É incrível pensar que essa lenda atravessou o Atlântico e se ressignificou aqui. Mas nem todas as figuras têm essa origem na realeza. A fonte também fala de Maria Quitéria. Sim. A história dela parece começar de forma parecida, com riqueza, mas toma um rumo completamente diferente e trágico em Portugal. Pois é, a história de Maria Quitéria é uma narrativa sobre resiliência forjada na dor. Ela nasceu numa família muito rica em Lisboa no século XIX, mas aos 7 anos a vida dela vira de cabeça para baixo. O que acontece? Ela presencia o assassinato de toda a família dela durante uma revolta popular. Consegue escapar por pouco com a ajuda de uma empregada que a entrega a um clã de ciganos para protegê-la. Que reviravolta brutal! O que a fonte diz sobre essa escolha? De ser acolhida por ciganos. Parece uma aliança entre a nobreza caída e um grupo que também vivia à margem. É exatamente essa leitura. Ela perde tudo menos a vida e é acolhida por um povo que também era perseguido. Com eles, ela aprende a sobreviver. Entendi. Aprende sobre magia, sobre ervas, mas também a se defender, a lutar. Ela viaja com o clã por anos até que eles vêm para o Brasil, fugindo de mais perseguição na Europa. Aí, já adulta, ela decide seguir o próprio caminho, como uma nômade solitária. E ela usa o que aprendeu para ajudar os outros, imagino. Sim, essa se torna a missão dela. Mas o fim da vida dela é tão trágico quanto o começo. Aos 30 anos, ela morre apunhalada no coração ao defender uma jovem prostituta de um cliente violento. Que triste. Mas a história não acaba aí. No plano espiritual, segundo a fonte, ela é resgatada por Exus e abençoada por Oxalá. Uma das divindades supremas. Isso. E se torna uma entidade de luz. Ela carrega as marcas da vida dela. É uma justiceira implacável, odeia mentiras e covardia. É um arquétipo bem diferente do de Padilha, né? Completamente. Não é o poder da sedução, mas a força que nasce da tragédia e se transforma em justiça. E esse tema do desafio às normas, especialmente por amor, parece ser um fio condutor. A história de Maria Mulambo é talvez o exemplo mais forte disso. Sem dúvida. A lenda de Maria Mulambo é uma crítica social poderosa, disfarçada de conto de fadas trágico. Ela era de uma família nobre, forçada a um casamento de conveniência com o rei. Certo. O grande drama é que ela não conseguia engravidar. E por isso era humilhada publicamente pelo marido. Ele a chamava de árvore seca e, segundo a fonte, a agredia fisicamente. Ou seja, uma mulher cujo valor era medido unicamente pela capacidade de gerar um herdeiro. Um retrato brutal da época. Exato. E em meio a esse sofrimento ela se dedicava a obras de caridade, onde era muito amada pelo povo. Numa dessas ocasiões, ela conhece um plebeu e se apaixona perdidamente. E eles fogem, imagino. Decidem fugir para viver esse amor proibido. Longe da corte, ela finalmente consegue engravidar e vive um período de felicidade. Mas é claro que o rei não deixaria isso barato. De jeito nenhum. Quando ele descobre, a vingança dele é cruel. Ele a localiza e, como humilhação final, a apelida de Maria Mulambo.
Mulambo desfarrapada. Isso por ter trocado o luxo do palácio por uma vida simples. Então ele ordena que os guardas a amarrem e a joguem num rio para morrer. É terrível, mas as lendas geralmente adicionam uma camada de redenção a essas mortes, não é? Sim, e aqui o simbolismo é fortíssimo. Dizem que no momento em que o corpo dela afunda, os trapos que ela vestia, os mulambos, se transformam em vestes luxuosas de rainha. Ah, que lindo! Ela se torna um símbolo não só do amor verdadeiro, mas da inversão de valores. Aquilo que o mundo via como lixo, o mundo espiritual reconhece como realeza. Ela representa a força de quem escolhe o amor e a dignidade acima de tudo. Acima das convenções opressoras, exatamente. A história de Mulambo é sobre o amor como um ato de rebeldia. Mas a fonte também traz exemplos onde a motivação não é o amor, mas algo mais sombrio, como a vingança. A lenda de Sete Saias é um exemplo extremo disso, não é? Completamente. É uma história que parece um roteiro de filme. A fonte traz a segunda lenda dela, que é a mais intensa. A história já começa com rejeição. O pai a culpava pela morte da mãe, que faleceu no parto. Nossa! Para sobreviver numa cidade pequena e hostil, ela acaba se envolvendo com 7 homens casados e influentes da região. Uma receita para o desastre. Imagino que a descoberta tenha sido explosiva. Foi uma conspiração. As esposas traídas se uniram aos próprios maridos e armaram uma cilada. Eles a trancaram num casebre abandonado para morrer de fome e sede. Meu Deus! Mas ela não morre. Consegue escapar e, quase sem vida, é encontrado por uma caravana de ciganos, que a acolhem e cuidam dela. Novamente os ciganos como um porto seguro para os renegados. É um padrão interessante. Sim. E com eles, a vida dela muda de novo. Ela se casa com o filho do líder do clã, que com o tempo se torna um barão muito rico e poderoso. E aí ela volta. Anos depois, ela decide voltar à sua cidade natal. Ninguém a reconhece. Agora rica, sofisticada, ela promove um grande baile de máscaras e convida toda a elite local. Todos os inimigos dela. O pai que a rejeitou, os 7 ex-amantes e suas esposas. O palco da vingança está montado. E como ela faz isso? No auge da festa, ela tira a máscara e revela quem é, para o choque de todos. Enquanto ela e o marido se retiram calmamente, os servos trancam as portas e incendiam o salão com todos dentro. Uau! A lenda diz que ela e o marido ficaram do lado de fora assistindo às chamas, completando sua vingança. É uma narrativa sobre retribuição, sabe? Uma justiça que não é divina, mas terrena e implacável. Que história! Mas o universo que a fonte descreve não é feito só de rainhas e vingadoras. A narrativa de Pombagira menina é, talvez, uma das mais comoventes. É de cortar o coração, porque fala de uma inocência roubada. Ela era filha de uma prostituta e foi criada pela dona de um bordel. Desde criança, ela tinha um espírito solidário e secretamente ajudava outras mulheres a fugir daquela vida. E a dona do bordel descobre? A cafetina descobre e, como forma de punição, decide leiloar a virgindade da menina quando ela completasse 11 anos. 11 anos! É um nível de crueldade difícil de imaginar. E a história se aprofunda no sacrifício. Vendo que outras 21 meninas seriam vendidas por um destino terrível, a menina faz um acordo com a cafetina. Que acordo? Ela se entregaria sem resistência ao homem que a comprou em troca da liberdade das outras. A cafetina finge concordar. Mas era uma armadilha, claro. Uma traição completa. No momento em que o homem a leva para o quarto, ela tem uma visão, uma premonição de que as outras meninas estavam sendo mortas. Ai, não. Num ato de fúria e desespero, ela pega um punhal que o homem carregava e o mata. A cafetina entra em seguida e a mata com a mesma arma. E como termina a lenda? A lenda termina dizendo que ela morreu sorrindo, porque naquele ato final, ela se sentiu pela primeira vez livre. Hoje, ela atua como uma protetora dos aflitos, especialmente crianças e jovens em situação de risco. É a força que surge não da realeza ou da vingança, mas do sacrifício e da proteção dos inocentes. É muito tocante. Muito.
E para fechar esse panorama, Afonso nos traz uma figura que soa completamente diferente. Uma criação genuinamente brasileira, nascida na cultura urbana do Rio de Janeiro. Maria Navalha. Sim, a fonte a coloca como talvez a primeira pombagira com DNA 100% brasileiro, sem raízes em lendas europeias. Ela é da Lapa, do Rio de Janeiro, da virada do século XIX pro XX. A malandragem carioca. Exato. Uma mulher do povo, que cresceu nas ruas e aprendeu a se virar nesse universo. Ela não era nobre, não era cigana, era uma sobrevivente forjada no asfalto. E o apelido Navalha vem de onde? De um evento definidor. Um dia, ela foi encurralada num beco, e quando estava prestes a ser atacada, foi salva por ninguém menos que Zé Pelintra. Outra figura icônica. Sim. Impressionado com a coragem dela, ele lhe deu uma navalha, dizendo que uma mulher como ela precisava saber se defender. A partir daí, ela adota a navalha não só como arma, mas como símbolo. Passa a ser conhecida e respeitada como Maria Navalha. Então ela representa um tipo diferente de poder, não o da magia ou da sedução, mas o da astúcia, da coragem, da rua, a mulher que não leva desaforo para casa. Exatamente. Ela é o arquétipo da mulher independente que não precisa de homem para se proteger, que abre seus próprios caminhos na base da inteligência e da valentia. É a protetora dos desvalidos, dos que vivem à margem, porque ela foi um deles. Então, o que tudo isso significa? A gente passou por rainhas europeias, justiceiras ciganas, amantes trágicas, meninas sacrificadas e malandras cariocas. É um mosaico de uma complexidade impressionante. O que é fascinante aqui, e que a fonte deixa claro através dessas histórias, é como essas entidades personificam as múltiplas facetas do feminino que a sociedade patriarcal tentou reprimir ou marginalizar ao longo da história. A mulher sensual, a mulher que detém o poder, A que busca justiça com as próprias mãos, a que não se submete. Suas histórias, repletas de dor, de amor e de superação, ecoam as lutas de mulheres reais que não se encaixavam no molde, sabe? sim. Talvez seja por isso que elas se conectam de forma tão visceral com as dores e desejos humanos até hoje. Isso nos deixa com um pensamento para refletir. A fonte que analisamos afirma que esses espíritos retornam para evoluir ajudando os outros. Isso aponta para um caminho de redenção e transformação que não termina com a morte. Fica a pergunta: o que pode significar para um espírito continuar a sua própria evolução mesmo depois da morte, através da sua ligação e do seu trabalho com os vivos?